Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Aporte milionário ou plano de austeridade? E o Transferban? Os muros do CT voltaram a ser pichados com fortes cobranças a John Textor. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre a renovação provável do zagueiro Alexander Barbosa. E claro, o Botafogo entra em campo hoje, às 21 horas, para enfrentar o Bangu, no Newton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Muito obrigado pelo feliz aniversário que você está desejando aqui nos comentários. Afinal de contas, hoje, 24 de janeiro, completo 42 anos. Voando, hein? Jogando futebol. Claro, preciso cuidar muito mais da parte física. Não estou completando 22, 32 anos, são 42 anos, 4.2. Mas a parte técnica segue em alta. Brincadeiras à parte, galera, vamos ao que interessa, o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Ontem à noite, meu amigo Matheus Medeiros publicou numa rede social que buscou informações com algumas fontes a respeito da reunião que poderia abrir caminho para que o Botafogo pudesse receber um aporte de 50 milhões de dólares. O Matheus informou que a situação ainda não foi resolvida. O Medeiros ainda procurou o John Textor, que não quis falar sobre a reunião. Antes da tal reunião, John Textor falou com otimismo e abertamente com alguns jornalistas. E depois da reunião, ele não quis falar. O Matheus então informou que por enquanto a situação não foi resolvida. Galera, por que o aporte ainda não foi liberado? Será que é de fato um aporte? Qual seria o motivo para o Botafogo não poder receber 50 milhões de dólares sem ter problemas com isso? É uma situação a ser observada. Só que no fim da publicação, o Matheus colocou que a SAF do Botafogo já contratou uma empresa de consultoria financeira a fim de organizar um plano de austeridade para o clube, para o futebol do clube, conseguir reverter a situação econômica atual, que é muito ruim por conta da má administração, pelo menos recente, do John Textor. O Thiago Franklin informou que hoje quem responde pelo futebol do Botafogo é o CEO Tairo Arruda e não o acionista majoritário John Textor. Opa! O John está tentando há algum tempo liberar o aporte de 50 milhões de dólares para o Botafogo. Por enquanto ele não conseguiu. E aqui o Tairo, que segundo o TF hoje, eu não sei o motivo, mas responde pelo futebol do Botafogo, trabalha na SAF. O Botafogo, então, enquanto SAF, contrata uma empresa de consultoria financeira para um plano de austeridade. Essa situação está batendo, Textor está na mesma linha do Tairo. O Botafogo vai caminhar pensando em austeridade ou pensando no aporte? E se não for aporte, aí não tem a ver com austeridade. Se for aporte, dá para caminhar. Imagina um clube buscando austeridade financeira e recebendo um aporte, um investimento de 50 milhões de dólares. Mas se não for aporte, a situação pode se complicar lá na frente. E não é isso que queremos, porque a situação já está complicada hoje. Pois é, galera, o Botafogo precisa gerar receita, precisa ter um time competitivo e a torcida está muito impaciente, com razão, principalmente pelas ações do John Textor à frente da gestão do nosso futebol. Muita gente cobrando uma presença do John Textor, uma fala do John Textor, mas enquanto isso não acontece, a torcida está cobrando muito. Ontem à noite, na página Informe Botafogo, nós pudemos ver nas redes sociais novas fotos de novas pichações nos muros do CT do Glorioso. Quem não segue ainda, siga lá, Informe Botafogo nas redes sociais, a página do meu parceiro Igor Melo. Anteontem, os muros do CT foram pichados, com fortes cobranças a John Textor. Então, alguém passou, claro, alguém do clube passou
tinta branca por cima das pichações, mas ontem à noite, novamente, os muros foram pichados, dessa vez até com frases em inglês, como, por exemplo, a pergunta: cadê o dinheiro? Pois é, o John Textor, então, sendo muito pressionado pela torcida do Botafogo, que vai fazer hoje um protesto na rua Henrique Scheid, a rua que dá acesso ao setor norte do estádio Newton Santos. Está marcado um protesto a partir das 16 horas pela Fúria Jovem do Botafogo, com a torcida jovem do Botafogo, Loucos pelo Botafogo, Botachope e Fogoró, além do povão também, as torcidas então organizando protesto pacífico absolutamente normal para um time grande, um clube como o Botafogo. A torcida que carregou o Botafogo por tantos e tantos e tantos anos tem que tomar conta de fato do clube. Claro, falei, protesto pacífico, mas mostrando que a torcida se faz presente. Isso é sim muito importante. Então hoje, a partir das 16 horas, na rua que dá acesso ao setor norte do Newton Santos, vai haver ali um protesto contra a má gestão atual do Textor à frente do Glorioso, galera. E o Botafogo ainda está na lista do Transferban da FIFA, sem poder registrar novos jogadores. Isso é constrangedor, isso é perigoso. O Botafogo não pode reforçar a equipe. Ontem, na live do Glorioso Play, se você não se inscreveu, se inscreva no Glorioso Play. Meu amigo Thiago Graché trouxe uma notícia que não é tão boa também. Por hoje há uma dificuldade muito grande para o Botafogo sair do Transferban. O Botafogo, por enquanto, não vê com otimismo a possibilidade de sair da lista do Transferban. Então a situação é delicada e resta a torcida separar as gavetas, protestar contra a gestão, empurrar esse time, apoiar os jogadores, a comissão técnica, porque na quinta-feira o Botafogo já vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro às 21 horas e 30 minutos no Newton Santos. Mas temos também as boas notícias, galera. Ontem o Vene Casagrande informou que o Alexander Barbosa está muito perto de renovar com o Botafogo. O empresário do jogador deverá chegar durante a semana ao Rio de Janeiro para que tudo seja concretizado. Quem sabe o anúncio acontecendo até a próxima sexta-feira. Primeiro ponto, o Alexander Barbosa é uma liderança do grupo do Botafogo. Segundo ponto, tem muita identificação com a torcida, muita garra dentro de campo. Terceiro ponto, é um zagueiraço, joga muita bola, tem muita qualidade técnica, é um pilar do elenco. Mais um ponto, é um jogador que tem personalidade, foi para a coletiva após o jogo contra o Volta Redonda, cobrou da gestão do clube, disse que o Botafogo precisa sair dessa situação e que ele quer renovar, mas tem que saber o que vai acontecer com o clube. Quando o jogador fala isso na quarta-feira em coletiva e dias depois indica que vai renovar por mais um tempo, é uma boa notícia. É um caminho interessante para a gente observar também. Alexander Barbosa perto de renovar com o Botafogo, depois de tudo que vem acontecendo. É um indicativo muito legal. Vamos observar bem também todo esse caminho aí do Barbosa para renovação. O UOL soltou ontem que o Botafogo está otimista também pela renovação do Alex Telles, atual capitão, aquele que coloca a faixa no braço quando o titular do Botafogo saiu no jogo contra o Volta Redonda, passou a faixa justamente para o Alexander Barbosa. Esses dois jogadores ficando indicam um caminho melhor para o Botafogo daqui para frente. Pois é, galera, e o Fogão entra em campo hoje às 21 horas para enfrentar o Bangu, que tem 6 pontos, está na outra chave. O Bangu que venceu o Sub-20 do Flamengo por 2-1 em Moça Bonita. O Bangu perdeu para o Madureira também em Moça Bonita por 1-0 e venceu o Maricá na última rodada por 2-1 fora de casa. Já o Botafogo venceu com os garotos na estreia por 2-0 a Portuguesa da Ilha. Perdeu ainda com os garotos com 1 a menos desde o primeiro tempo para o Sampaio Corrêa de virada por 2-1. E com a estreia do time principal sob o comando de Martim Anselmo, o Fogão venceu o Volta Redonda por 1-0, também tem 6 pontos. A vitória foi no Newton Santos. Com o Bangu, temos que ter cuidado com o ataque. O Garrincha, que é haitiano, é o Garrincha com S, que fez um golaço no Flamengo, deu uma assistência também, vem dando trabalho no Campeonato Carioca, participando de gols, deu assistência também no jogo contra o Maricá.
Garrincha joga pelo lado esquerdo. Patrick, centroavante do Bangu, também dando trabalho às defesas adversárias. E o Bangu gosta de roubar a bola no campo de ataque para sair em transição rápida. E quando eu falo campo de ataque, é um pouquinho à frente do meio-campo. Assim fez gols contra o Flamengo, assim também incomodou outras equipes. Então o Botafogo precisa estar muito atento na saída de bola, não pode falhar por ali. O técnico Martim Anselmi deve trabalhar novamente com um 3-4-2-1, pode ter o Léo Link ou o Neto no gol, com o Ponte mais uma vez pelo lado direito da zaga, quem sabe o Alexander Barbosa pelo lado esquerdo da zaga e o Nilton centralizado na linha de 4 no meio campo, 2 alas, Vitinho pela direita, Telles pela esquerda, por dentro Alain e Danilo, então o Arthur como aquele meia pelo lado direito, Montoro meia pelo lado esquerdo, mais adiantado o Arthur Cabral. 3-4-2-1, se alguma peça mudar, a estrutura tática não deve ser modificada. Assim o Botafogo vai querer ter a bola, vai querer pressionar muito o Bangu, também atraindo o adversário em alguns momentos para fazer a transição e assim o Glorioso pode vencer mais tarde. Máximo respeito ao meu conhecido e querido Bangu Atlético Clube. Para quem não sabe, eu fui criado em Bangu, bairro maravilhoso aqui do Rio de Janeiro. Joguei futsal pelo Bangu, gols e assistências, claro, como pivô do Banguzão. Mas, dá-lhe glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, vamos buscar as taças do jeito que der. O Transferban não caiu, o John Textor sumiu, o Botafogo está numa situação difícil, a camisa é gigante, a torcida é espetacular, vamos para cima. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like, ativando o sininho, todo mundo se inscrevendo no Glorioso Play. Nossa transmissão hoje, às 20 horas e 30 minutos, estaremos ao vivo, Matheus Medeiros narrando, eu e Thiago Grachê comentando a partida sem imagens, então você vê o jogo na TV, mas ouve com o Glorioso Play a melhor análise do Botafogo. Se inscreva na Placar, onde estou de segunda a sexta às 13 horas ao vivo no Placar Aberto aqui no YouTube. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!